Amém. Você pode pegar sua Bíblia, então, nesse momento? Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus tem algo para nos abençoar nessa hora. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Amém? Você vai abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler alguns versículos, né? Vamos ler do 1 ao 8. Depois, Atos 2, do 1 ao 4, amém? E depois o versículo de número 42 ao 45. Amém? A leitura é um pouco extensa, mas para que você possa entender um pouco melhor aqui o contexto e do que nós vamos falar. Amém? Glórias a Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 1, verso 1 também, que diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Yeshua começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, no caso aqui Batista, João Batista, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Diga amém. Amém. Agora o versículo 14 diz assim: Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, verso 1. Acho que a bispa fez essa leitura inicial. Continuando aqui, Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí você vai pular comigo aqui para o versículo de número 42, ainda no capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar nesse momento, em nome de Jesus, vamos meditar nessa palavra para a honra e a glória do Senhor. Pai, no nome de Jesus, te apresentamos esta palavra e nós pedimos, Senhor, a Ti, nesta hora, a direção, para que tudo que venhamos falar, expor, venha como uma direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a fazer a Tua vontade, que nessa noite a Tua palavra nos traga libertação, cura, que a Tua palavra nos traga transformação, que hoje o Teu Espírito esteja ministrando o nosso coração, que possamos entender em profundidade tudo aquilo que o Senhor tem para nós e que o Senhor possa nos mover, que o Senhor possa mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para que sejamos coerentes com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que possamos realmente demonstrar com os nossos atos, com o nosso coração, tudo aquilo, Senhor, que recebemos de fato de Ti, Senhor. Pai, não nos deixe o nosso coração nos enganar, nos muda, transforma o nosso caráter. Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e aplauda o Senhor com alegria nessa noite. Em nome de Jesus, você pode ficar à vontade nessa hora para a honra e a glória do Senhor. Amém? Queridos, quero meditar com você um pouquinho nessa palavra. Quero ser bem, digamos assim, na medida hoje, mas quero ministrar essa palavra ao seu coração. E queria muito que você prestasse bem atenção no que nós vamos falar, para que nós possamos absorver, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Esse texto que lemos é um texto que fala sobre a vinda do Espírito Santo, de uma promessa maravilhosa que o Senhor fez a todos aqueles que creem na sua palavra. Que a presença do Espírito de Deus, ela muda a nossa história definitivamente. E antes de comentar propriamente esses versos, essas passagens que lemos, eu queria contextualizar algo bastante importante. Nós devemos lembrar que lá em Jeremias capítulo 31, existe uma promessa de que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Diz Jeremias 31 que o Espírito seria enviado a a nação, e Deus estaria escrevendo os seus mandamentos no nosso coração. E quando o Espírito ele escreve a sua vontade dentro de nós, nós passamos a obedecer a Deus, não somente por aquilo que está escrito, mas principalmente porque somos movidos nesta direção. Quem está entendendo, diga amém. Então, no Antigo Testamento, nós temos muitas promessas que falam da manifestação do Espírito Santo na vida do seu povo. Por exemplo, nós temos lá em Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos ter lá, por exemplo, lá em Isaías, capítulo de número 10 e 11, quando fala dessa promessa maravilhosa do Espírito de Deus vindo sobre o povo de Deus. Então eu quero dizer para você que a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela traz, bispo, essas grandes promessas sobre a vinda do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero dizer para você algo também importante. Por que é que Deus ele quer enviar o Espírito Santo sobre o seu povo? Eu não falei no início, mas o tema dessa palavra é: você precisa do Espírito Santo. Diga, eu preciso do Espírito Santo. Então, por que que Deus ele vai fazer essa imensurável promessa, essa incomparável promessa da vinda do Espírito Santo? Nós devemos lembrar e entender um pouco do contexto do Antigo Testamento. A vontade de Deus é que Ele habite no homem, que Ele faça morada no coração do homem. E Deus lá no Antigo Testamento, Ele está formando uma nação, Ele está formando um povo. Mas num primeiro momento, Ele não entrega o seu Espírito ao homem. Ele vai entregar ao homem os seus mandamentos, as suas vontades, as suas leis e os seus princípios.
Por quê? Para que o homem ele entenda e veja qual é o padrão de Deus. E toda vez que nós olhamos para a Bíblia, nós vemos algo interessantíssimo, que é o quê? Eu olho para a Bíblia, eu olho talvez até para a impossibilidade do meu coração de fato obedecer a Deus. As vontades, irmãos, do nosso coração, elas são terríveis. Então Deus, ele sabe das dificuldades que o pecado nos traz, do que o pecado nos causou. E Deus, o que ele está preparando? Ele está preparando o envio do seu Espírito e já prometendo lá no Antigo Testamento. Então ele vai entregar suas leis, ele vai entregar seus princípios. O homem ele vai tentar obedecer esses princípios, mas ele não vai conseguir. E aí, ao mesmo tempo, isso é necessário nós tomarmos uma consciência e até um constrangimento de dizer bem assim, poxa, a lei de Deus é maravilhosa, mas eu não consigo obedecer à lei de Deus. E esse era o dilema que os antigos, né, a nação de Israel principalmente, enfrentou lá no Antigo Testamento. Porque eles olhavam para a lei de Deus, eles olhavam para os princípios de Deus, mas costumeiramente eles não conseguiam obedecer a Deus, diga misericórdia. Eu falei certa feita, acho que foi lá na Mástra Paraíso Verde, estávamos ministrando a palavra também, domingo passado, e eu falei sobre isso. Eu pergunto para você, o problema lá no deserto era a lei de Deus? O problema lá no deserto era a lei de Deus? O problema? Não. O problema era Deus? O problema era o deserto? Quem era o problema? O povo. O povo era o problema. Claro que não 100%, porque Moisés, Caleb, tinha as exceções ali. Mas na grande maioria o problema era... Hoje mudou? O problema hoje é Jesus? O problema é a igreja? O problema são os irmãos? Quem é o problema? Nós mesmos. Não mudou muito. Nós continuamos sendo um problema. Então Israel olhava a lei de Deus e dizia assim, nós não conseguimos obedecer. Nós não conseguimos entender por que nós não conseguimos obedecer da forma correta. Moisés instruía o povo, e o que o povo fazia costumeiramente? Desobedecia. Não era isso que acontecia? Moisés subiu o monte para receber os mandamentos de Deus. Quando ele desce, o que o povo já fez? Um dos piores pecados que causou a permanência deles ainda há anos no deserto. Qual foi o pecado, irmãos, que aconteceu ali? A idolatria do quê? Do bezerro de ouro, né, que é chamado o Apis, né, que era uma entidade do Egito antiga. Então eles começaram a fazer ali adorar. Não conseguiram esperar, né, Moisés voltar com as leis, com as instruções de Deus. Qual foi outros pecados também que eles cometeram ali? Pecados sexuais, orgias. Mudou hoje, irmãos, o problema sexual do mundo? Não. Quanto mais você vê redes sociais, mais você se convence que você não deve usar o Instagram. Hoje a prostituição está na sua mão, através de um aparelho. Se você não souber guardar os seus olhos, você vai cair. Pode ter certeza disso. É quase 100%. O negócio está tão escancarado, irmãos, que só a graça de Jeová. Sempre falo que no meu tempo, para se pensar em ver uma revista de adulto, ficava escondido na banca e o rapaz da banca você tinha que mostrar a sua identidade para poder só ver uma revista de longe. Hoje não está na palma da mão. Você vai na padaria, até lá o jornal e metade da página é o quê? A parte da mulher lá aparecendo. Quando não é o cara lá, o Gustavo Lima, lá de sungão, todo trincado. É ou não é? É assim? Então, o mundo está assim, o mundo é sedutor, o mundo é sensual. E para cair, irmãos, é muito rápido. Muito rápido. Então, por que eu estou falando isso? Porque se Deus deu uma lei que nos ajuda a fugir do pecado, eu preciso entender por que eu não consigo, então, obedecer essa lei. E muitos pastores, irmãos, eu fico estarrecido
quando ele prega bem assim, a lei é do antigo e a graça é do novo. Meu Deus, que Bíblia esse pastor está lendo, que ignorante, né? Que estupidez teológica. Não existe você viver sem lei, irmão. Não existe você viver sem princípios. Porque os princípios, eles blindam a minha vida. Né? A tradição judaica fala muito sobre isso. Conta a história, às vezes, de um judeu que estava para adulterar, e aí quando ele estava para tirar a roupa, ele segurou no tzitzit, porque o judeu religioso, ele usa, debaixo das suas roupas, o tzitzit são as franjas. Quando ele tocou, ele lembrou dos mandamentos de Deus, ele saiu correndo para não pecar. Então, os princípios de Deus me ajudam. Você precisa olhar para a sua aliança, você que é casado, e falar, isso aqui é um sinal de fidelidade. Você deve olhar para isso aqui todo dia e falar assim, eu nunca vou trair minha esposa. Eu nunca vou olhar a rede social, ainda que apareça lá a enviada de Satanás. Porque o diabo envia daquele jeito, irmãos. O que você vai fazer? Desinstala sua rede social. Estou lhe dizendo. Você precisa fazer como José. Quando lá a Potifera, né? A Potifera quis agarrar lá o José, arrancou a roupa dele, ele saiu correndo, que nem aquele livro do Fernando Sabino, Fernando Sabino, eu acho que é um escritor brasileiro, chamado Homem Nu, né? Ele saiu nu, correndo. Vira até uma série, né? Mas José saiu correndo. Já lá saiu nu, mas só essa comparação, porque lá a história é outra situação. Mas ele foi agarrado ali e ele saiu correndo. Foi preso por conta de uma mentira, mas fiel a Deus, Deus honrou ele. Honrou ou não honrou? Honrou. Sim ou não? Então, uma coisa que eu tenho descoberto a cada dia, irmãos, que não tem coisa melhor do que você matar os seus desejos pecaminosos. Então, se Deus deu os mandamentos, são maravilhosos. E por que eu não obedeço? Porque, a bem da verdade, como eu disse lá no Antigo Testamento, eles olhavam e poxa, por que eu não consigo? Por que nós falhamos? E Deus fala assim, eu vou enviar o meu Espírito para você. Eu vou enviar a minha presença até você, para que você possa o quê? Resistir, para que você possa vencer. Para que você seja cheio da minha presença e você possa realmente obedecer às minhas leis, os meus princípios. Irmãos, você quer prosperar, você precisa obedecer os princípios. Irmãos, eu vou ser sincero para você, eu conheço crente que ora. Eu fico até assustado, porque eu conheço muitos que oram, que leem até a palavra, mas só tem um problema, não obedece. Eu fico perguntando que oração é essa que não produz obediência. É muito estranho isso. Não, apóstolo, eu leio a palavra, eu oro, mas quando você olha a vida da pessoa, ela não consegue obedecer. Aí eu me pergunto, que oração é essa? Que clamor é esse que não produz atitudes de mudança? Há um tempo atrás eu quis mexer no dízimo. Aí eu falei, não, é para a obra, eu vou pegar meu dízimo e vou pagar. Fiz isso por 2 meses, aí Deus usou minha esposa. Porque toda vez que Deus usa isso, ou melhor, porque toda vez que a esposa exorta o marido, pode ter certeza que é Deus falando contigo. Se você não entender isso, você não sabe por que você casou. Deus vai usar a esposa para te exortar. Principalmente se for uma mulher sábia. Se for uma mulher sábia, ouça. Não é chata não, é Deus usando mesmo para te exortar, porque você não quer ouvir. Aí ela falou assim, tu tá dando o teu dízimo? Eu tô usando para pagar umas coisas que a gente comprou para a igreja. Aí ela falou assim, quanto que tu usou? Eu falei, X valor. Ela falou, então nós vamos pagar. Aí Deus, irmãos, Deus bradou no meu coração e falou assim, tu prega, né? E como é que tu está usando um recurso que não é teu? Porque é assim que nós temos que encarar, irmão. Jesus, ele é radical nesse ponto. Ele fala assim, se tua mão te faz pecar, corta. Como tem varões que precisavam ser capados, né? O sangue de Jesus tem poder. Se faça eunuco. Ou faça como na Idade Média era para mulher, não tinha para homem, mas faça para homem hoje. Vá lá naquela, como é que chama?
Na loja de ferro, né? Faça um cuecão de ferro, meta o cadeado, vá trabalhar. Quando chegar à noite, a esposa tira. Tem que ser radical. Você pensa que eu deixei de pecar brincando com o pecado? Não, eu deixei de pecar sendo radical com o pecado, porque o pecado é radical com você. O pecado, ele é radical com cada um de nós. Ele não brinca não, o pecado. Nem o diabo brinca com nós, com a gente, né? Não brinca com a gente, ele não brinca. Ele quer nos destruir. E nós precisamos o quê? Lutar e sermos o quê? Radicais com o pecado. Uma coisa que está emburrecendo a nossa geração é as redes sociais. Você pode ver? Pode, mas tenha limite. Quando eu vou estudar, irmãos, eu coloco o celular lá no quarto, porque se ficar, vai tirar minha atenção. Então, o celular é lá no quarto. Você pode ver, quando você desinstala, a gente fica que nem abestado. Rapaz, o que eu tenho que fazer mesmo? Porque ele ficava tanta hora na rede social que ele não sabe o que ele faz. Ele fica abestalhado. O ser humano. Rapaz, agora que eu ficava uma manhã sem fazer nada. Agora, dá um livro. Ele está tão emburrecido que ele não consegue ler um capítulo de um livro, ele não consegue ler um capítulo da Bíblia, ele não consegue fazer uma reflexão, uma interpretação do que ele está lendo. Porque ele fica passivo, só recebendo. Aí dá-lhe dopamina, viciado em dopamina, que é o hormônio do prazer, né? A rede social, ela traz aquele prazer e fica naquela situação. Quando não é série do Netflix. Então assim, ô Barbie agora, né? Que é algum negócio de Barbie, meu irmão. E agora, o Ken lá que eu pensei que ele ia fazer bonito, um homem mimado. Eu queria ver criar Barbie, irmãos, com ferro de passar, com roupa para, entendeu? Porque, olha só, como que nós somos fruto da sociedade, né? A sociedade, ela idealiza uma pessoa perfeita. Eu lembro, não sou tão velho não, vou fazer 40 anos, mas eu lembro que o negócio da moda tinha as meninas mais gordinhas, hoje não, é o corpo, né, fininho e tal. Esse é o padrão, porque é a ditadura da beleza, é colocado isso, ou seja, aquilo que é o padrão de beleza. Aí qual é o padrão de beleza, né, que o filme passa? A mulher perfeita, loira, magrinha, sem celulite, sabe, toda empinada, com dinheiro, com carro, com todos os homens humilhados aos seus pés. Feminismo na veia. E o Ken, dizendo que ele ia fazer bonito, é um mimado. Então nós temos que ter discernimento, irmãos. Sim ou não? Sim. Você não pode ser fruto. Você pensa que é brincadeira? A nossa sociedade, irmãos, é usada pelo diabo para destruir a igreja. Irmãos, as profecias de Daniel diz de uma pedra que esmaga o pé daquela estátua. E essa estátua que é esmagada por essa pedra é o reino de Cristo. Nós estamos num reino, irmãos, que na verdade, estamos sempre em batalhas espirituais. Contínuas essas batalhas espirituais. Não é brincadeira, não. Nós só vamos descansar mesmo, irmãos, é lá na eternidade com Jesus. Claro que você precisa ter o seu descanso aqui semanal, claro. Mas o verdadeiro descanso é lá com o Senhor. Eu já orei muito. Não, irmãos, no tempo da pandemia nós terminávamos um propósito de 40 dias, poucos meses depois já entrávamos em 40 de novo, e é jejum mesmo, é oração, é clamor. Se você quer ver milagre, você precisa clamar, você precisa, sabe, se entregar sempre ao Senhor. Olha só, você olha para a situação de Israel, é por isso que eu não sou pré-tribulacionista na visão escatológica. Porque, irmãos, olha só, você que estuda um pouco da história hebraica, você vai ver que Israel sofreu muito durante toda a história, até na Bíblia. Aí vem a escatologia pré-tribulacionista e diz assim, não, Israel ainda vai sofrer na grande tribulação. Eu falei, meu amigo, não basta o sofrimento que esse povo já passou. Irmãos, Israel não tem paz hoje. Se você assistir os vídeos lá de Israel, mesmo os soldados, quando não estão trabalhando, eles estão à paisana, eles estão com a metralhadora aqui, ó, engatada aqui. Porque é terrorista entrando no ônibus, é terrorista esfaqueando as mulheres, é terrorista esfaqueando dentro dos ônibus. É um povo, irmãos, que vive em guerra. Aí o cristão,
ingênuo, ele pensa assim, eu vivo em paz. Você não vive em paz. O diabo quer que você acredite nessa mentira. Que você não tem problema nenhum, querido, existe um inferno armado para nos destruir. Ou você pensa que as confusões dentro da sua casa vêm de Deus. É de Deus que vem essas confusões? Você que não consegue pegar na Bíblia, irmãos. Você que é escravo de um aparelho celular, é escravo de uma televisão, você que é escravo do sexo, você que é escravo da prostituição, você que é escravo de tanta coisa. De onde vem isso, irmãos? É de Deus que vem? Você acha que isso vai te levar para algum lugar? Vai nos levar para algum lugar? Infidelidade, mentira. Você acha que isso vai trazer resultado? Eu não vejo uma pessoa que vive na mentira, vive na prostituição, vive na promiscuidade, vive em bebedice, em todo tipo de pecado que dê certo na vida. Eu não conheço. Mas eu conheço um milionário que tem, mas aguarda. O Salmo fala sobre isso, o salmista. Com o tempo eles vão sumir, vão se acabar. Mas o justo, ele permanece. Não é assim que diz a palavra? Então, eu quero dizer para você que hoje, como é um culto de busca do Espírito Santo, Deus está nos prometendo mudanças. E nós, por nós mesmos, não iremos conseguir essas mudanças por nós mesmos. Nós precisamos do quê? Do Espírito Santo. Ontem fizemos uma roda com os meninos, né, e a bispa com as meninas. Eu achei muito bonito que os jovens estavam falando ali, os meninos, comentando um pouco sobre as batalhas espirituais que eles viveram, que eles conquistaram. E todos eles foram unânimes em dizer, apóstolo, eu só estou de pé porque eu coloquei no meu coração que eu dependo do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu pensei em fazer uma besteira, ou eu ia cair numa situação e eu clamei ao Espírito Santo, o Espírito Santo fez alguma coisa pela minha vida. Então, você vai saber quando você é cheio do Espírito Santo, quando o que você fala, você faz. O que você diz acreditar é uma realidade. Então, Deus, Ele quer nos mudar, irmãos. Eu lembro, irmãos, quantas vezes eu fiquei preso na prostituição e preso na pornografia, porque com 12 anos eu descobri os vídeos pornográficos lá em casa. E era aquela fita cassete. E quando eu coloquei aquele vídeo lá, irmãos, eu nunca tinha visto um umbigo de uma mulher. Quando eu coloquei aquela desgraça, que é uma desgraça, irmãos, entrou o inferno dentro da minha vida. Eu fiquei assim em choque. O que é isso? Não sabia nem o que era beijar na boca, não sabia nem o que era isso. Essa é a pior desgraça para um jovem, irmãos, ver. A pior desgraça assim, para um jovem lidar com isso e enfrentar isso. Sabe? Por isso que os pais têm que preservar a família, têm que cuidar dos filhos, têm que estar vigilante. Eu descobri. E aí, irmãos, o diabo, fez a festa na minha vida. Família falava de Deus, mas não conhecia Deus. Estudo religioso. E quando eu se converti, ainda foi oposição contra a minha vida. Mas normal, a gente vai aprendendo que nós somos luz e a luz vai começar a se opor às trevas. Certa feita, um tio meu chegou comigo e falou bem assim, meu amigo, sai desse negócio de ser crente, ser pastor, vai trabalhar, rapaz, deixa de vagabundagem. Aí aquilo me doeu tanto, irmãos, me doeu tanto. Ainda tem uns que abençoados falam assim, o senhor trabalha? Aí eu falei, fala assim, o senhor trabalha, né? Eu falei, não, eu só pastoreio, né? Aí ele fala assim, não, mas o senhor não trabalha não? Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Vai cuidar de vida para você ver o que é bom para tosse. Vai cuidar de vida. Eu sempre digo para os nossos líderes, uma coisa que um pastor tem que aprender, ele tem que aprender, é não ser melindroso. Ele não ser magoadinho. Certa feita eu cheguei em casa com a bispa, eu estava muito chateado com uma situação, aí reclamando para lá, aí o Espírito Santo falou no meu coração, o problema não são as pessoas, o problema é você. Eu falei, mas como, Espírito Santo? Pare de ser melindroso. Pare de mimimi, de meninice. Aí eu falei, amor, sabe qual é o problema? Somos nós. Por que a gente tem valoriza demais a situação? Vamos perdoar, vamos orar e está tudo bem. Está tudo bem. E foi assim que Deus começou a trabalhar na minha vida.
Então falo, o pastor não pode ser melindroso, o líder não pode ser melindroso. Você tem que aprender a lidar com a ingratidão. Você não vai receber gratidão das pessoas. Não espere gratidão das pessoas. Prepare o seu coração. Irmãos, eu digo para você, se nós fôssemos olhar para as pessoas, eu não estaria hoje aqui. Eu vou ser sincero. Porque o mundo é ingrato. É claro, irmão, e eu aprendi uma coisa também com o nosso bispo, o bispo Carlos sempre falava para nós, não se entristeçam com as injustiças e com os que saem, mas se alegrem com os que ficam. E eu aprendi a me alegrar, minha pastora Luzelida, com quem fica, com quem quer estar conosco. Porque senão a gente vai viver melindroso, e eles são a minoria. E você parar para pensar, é a minoria, não é a maioria. E oposição, Jesus falou, Jesus passou por oposição, você acha que vai ser diferente com a gente? Agora, aquilo que eu digo, quando você passa oposição porque você está merecendo enfrentar as oposições, então receba caladinho. Agora, se você está recebendo oposição porque anda na verdade, descanse em Deus. Quem está entendendo? Amém? Então, amém? Glória a Deus. Então, Deus, ele faz essas promessas, essa promessa maravilhosa, porque nós, irmãos, naturalmente, nós não vamos vencer. Nós não vamos vencer, conseguir vencer. E quando Deus envia o seu Espírito a cada um de nós, é porque Ele sabe que nós vamos precisar. E você precisa ser renovado pelo Espírito Santo todos os dias. Eu preciso. Eu preciso falar, Senhor, me molda a cada dia, molda o meu coração, molda as minhas vontades. Você ter essa humildade contínua para depender do Espírito Santo. E se tornar uma pessoa melhor, para que as pessoas olhem para você e queiram conhecer esse Deus maravilhoso. As pessoas vejam em você domínio próprio, vejam transformação. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, olha que coisa maravilhosa para a gente concluir essa palavra aqui. No início, na leitura do nosso texto, nós falamos que Ele prometeu esse Espírito. Então, existe uma promessa existe sobre nós, que nós podemos clamar e pedir e advogar essa promessa para que eu seja cheio do Espírito Santo. Um outro ponto também, nós precisamos buscar isso. Você nunca vai ter o Espírito Santo se você não buscar. E a maior busca é a que você faz na sua vida pessoal. Existem duas formas de orar, assim, de forma generalizada, eu vou falar. A primeira são as orações pontuais que você faz quando você acorda, quando você, pelo meio-dia, pela tarde, pela noite, quando você vai dormir. E tem o espírito de oração que você está sempre falando com Deus. E é isso que o apóstolo Paulo fala, nós precisamos desenvolver esse hábito da oração contínua. Porque todo momento, irmãos, é batalha espiritual. É batalha espiritual. Às vezes o diabo lança uma palavra, você está dentro de casa, está tudo em paz, e vem uma palavra atravessada. E você começa a pensar em coisas que não era para você pensar, e você começa a valorizar aquilo. E o diabo sabe que a maior batalha que o ser humano trava, onde é que é? É na mente. Se entra um pensamento de dúvida, você fica alimentando aquele pensamento, e aí o que acontece? Aquele pensamento te consome, e daqui a pouco você está derrotado, você fica ansioso. Fica ou não fica? A ansiedade é ficar muito preocupado com o futuro. Você deve sim se preocupar com o futuro, mas não ao ponto de trazer o futuro que ainda não chegou e ficar aqui agoniado. Pensando, você não consegue dormir. Então como é que você vai fazer isso? Pedindo força ao Espírito Santo. Você vai clamar ao Espírito Santo de Deus para que Ele te dê o quê? Domínio próprio, que Ele controle seus pensamentos, Outro ponto, há uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Diz em Atos 2 que eles foram cheios do quê? Do Espírito Santo. Mas eles estavam de boa, assim, não estavam fazendo nada. Como é que eles estavam? Estavam buscando, eles estavam reunidos, eles estavam querendo isso. E sabe o que Deus bradou no meu coração? Que esta casa, esta igreja, irmãos, você que está aqui, você congrega aqui, você participa, você está envolvido com a liderança, eu peço a você que você clame para que isso seja uma realidade na sua vida.
Se nós juntos, irmãos, estivermos clamando para que sejamos todos os dias cheios do Espírito Santo, você vai entender que o problema não sou eu, o problema não é o outro, o problema nem é essa igreja. Você não vai ficar procurando profetas e profetas, porque você vai ser o profeta do Senhor. Disse Moisés: se todos fossem profetas. Valorize o que Deus te deu. Valorize quem Deus colocou na sua vida. Os pensadores, os pensadores da nossa era têm algo também importante que eles trazem, como Carl Jung, que diz sobre a sincronicidade. Aquilo que está na nossa vida, muitas vezes, apontando, é aquilo que está convergindo para ser bênção na nossa vida, para ser algo que vai somar na nossa existência. Então, nada que acontece é por acaso. Por exemplo, nós temos o desejo de ter filhos, os irmãos sabem, mas enquanto a isso eu estou tranquilo, irmãos. Eu estou tranquilo, porque se Deus quiser, se Ele quiser, Ele não vai dar? Ele vai dar, sim ou não? Vai. Nós estamos orando, a igreja intercede, mas se Ele não quiser, irmãos? E aí? Você vai obrigar Deus a fazer? Não. Quem está entendendo? Amém? Paulo não teve que ir para a guilhotina, teve a cabeça cortada? Deus não podia ter evitado? Ele morreu, decapitado. Pedro poderia não ter ido para a cruz? Poderia, mas Deus o quis assim. Ele foi crucificado. Faltou fé em Pedro? Faltou fé em Paulo? Não, estavam na presença. Tem coisas, irmãos, que se você já orou, você já clamou, então descansa em Deus. Amém? A minha alegria não está em ter um filho. A minha alegria está em servir a Deus. Se Deus mandar, amém, eu vou receber. Glória a Deus. Mas de compensação, Deus deu um monte de discípulos. Amém? Irmãos, que nós nos preocupamos. Ou você acha que eu não me preocupo? Me preocupo com vocês. Sim ou não? Preocupo. Não dá para levar todo mundo lá para casa, Mas eu estou orando para que Deus dê uma casa maior para a gente fazer mais alguma atividade, estarmos mais próximos. Mas no tempo dele as coisas vão acontecer, Eu estou crendo, nem que seja com 100 anos, irmãos. O Abraãozão lá. Apóstolos, os médicos dizem que pode nascer a criança com problema. Eu não estou interessado, irmão, no que o médico pensa, não. Eu sei que eu tenho um Deus que tudo pode fazer. O Isaac nasceu normal, irmãos. Até a Sara e Abraão riram. Lá diz que Abraão também riu, tá? Só que quem ri por último, ri melhor. Sim ou não? Quem ri por último, ri melhor, irmãos. Aí Deus falou assim: Abraão, tu tá rindo, Sara, tu tá rindo, Aí Deus falou assim: vai colocar Isaac, que significa sorriso. Você nunca esquecer. Claro que não sei se a tradição judaica nesse ponto ela está correta, mas ela riu porque ela não tinha nem útero, diz a tradição. Deus na terra, irmão? Com Deus quer até útero ele põe para nascer a criança. Sim ou não? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Irmão, se você tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir mais viver sem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo você aprende a ser manso, você aprende a ser carinhoso, você aprende a fazer massagem no pé da esposa, sabe? Você é maravilhoso. Você faz uma massagem ungida, irmãos. Amém? Você faz uma massagem ungida. Sim ou não? Você precisa... Quando você acordar assim, invocado aí, entendeu? Você vai orar e o Espírito Santo vai te encher. E a palavra, minha diaconisa Luísa, que Paulo nos fala, é para ser cheio do Espírito. Não é metade, não. É para ser cheio. A metade não dá, não. Já encheu um pouquinho, já não. Você não é bateria de celular, não, irmãos. Que dá você tem que estar 100%. Para que você possa o quê? Fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Sim ou não? Então, nessa palavra, querido, eu quero dizer para você, os apóstolos buscavam, você precisa ser cheio da presença de Deus.
Eu concluo dizendo para você, Israel olhava para os mandamentos de Deus, para os princípios do Senhor e dizia assim, eu não consigo, Senhor. E os profetas que entendiam isso, eles falavam assim, Senhor, tua lei é perfeita, tua lei refrigera, sara a nossa alma, mas o teu povo não consegue guardar esta lei. E Deus fala assim, mas eu vou enviar o meu Espírito. Eu vou enviar o meu Espírito Santo para ajudar vocês. E ele faz reiteradas promessas e chega no Novo Testamento. Jesus, que é o ungido de Deus, o Emanuel, Deus conosco, o que ele faz? Ele vai, através de João Batista, preparando o caminho, Jesus vem e João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar suas sandálias. Mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É uma transformação, irmãos, que eu e você precisamos passar todos os dias. Por isso que eu sou contra aquela pregação evangélica. Levanta a mão e aceita Jesus. Não sou contra totalmente. Até porque isso foi inventado, não existia isso. Levanta a mão e aceita Jesus. Porque isso não define nada. Isso não define nada na sua vida. O que define é você perseverar. É claro que tem um dia que você levanta a mão, você, amém, eu confesso Jesus. Mas fazer isso, esquecer que Jesus existe, aí não adianta. Você precisa levantar, perseverar, continuar. Aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, será salvo. Então, diga assim, eu preciso me converter todo dia. Diga assim, eu preciso me converter todo dia. Eu preciso subir nesse altar cheio do fogo de Deus, com vontade de queimar na presença de Deus. Diz os pregadores que se o altar não estiver pegando fogo, pegue fogo você. Amém? Nós precisamos ser essa chama que incendeia para a vida das pessoas. Amém? Então, queridos, nessa noite, só quem quer ser cheio do Espírito Santo, fique de pé nessa noite, que nós vamos orar e nós já vamos caminhar para o encerramento. Mas eu peço a você que você saia com essa decisão nessa noite, de ser cheio da presença de Deus, ser cheio do poder de Deus, cheio da graça, das maravilhas do Senhor. Hoje é o culto de busca do Espírito Santo. Hoje é um culto muito especial porque nós direcionamos o nosso coração para sermos mais cheios do Senhor. Os apóstolos estavam ali, meu pastor Denir, talvez com medo, retraídos. Se o meu mestre foi crucificado, vão matar a gente também. Talvez estavam ali com medo. E quando vem o Espírito Santo, tira o medo de nós. Tudo começa com uma decisão, né? Com uma decisão. Fale menos hoje e faça mais. Prometa menos, mostre mais. Porque Deus, Ele quer nos encher da sua presença, da sua grandiosidade. Irmãos, e diz aqui nos versículos finais que quando eles estavam cheios do Espírito, Deus ia enviando, meu pastor, aqueles que iam sendo salvos. E faz um tempo, irmãos, que não chega novas pessoas para serem salvas nesse lugar. Porque está faltando mais do Espírito Santo na nossa vida. Quem vai convencer as pessoas de Jesus não somos nós, irmãos, é o Espírito Santo. É sério. Olha, irmãos, é suicídio. É vergonhoso você falar de Jesus, mas não está cheio dele. Ninguém tem poder de convencer ninguém. Eu pergunto para você hoje, cadê o teu discípulo? Você consegue lembrar de alguém que você evangelizou, você ganhou, você discipulou e está do seu lado? Por que você não está ganhando pessoas? Por que você não participa dos NEFs? Por que você não está fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer? Nós precisamos dar frutos. O caráter transformado, ele vai gerar vidas.
Nós precisamos buscar, irmãos. Nós precisamos ser referências. Se nós não fizermos isso, os jovens, né? Vamos ganhar outros jovens, vamos para cima. Né? Os líderes, vamos para cima, vamos ganhar pessoas. Para quantas pessoas você ligou? Ou se você só está vindo dia de domingo para a igreja, tem alguma coisa errada na sua vida. Talvez você venha só por religiosidade. Mas você precisa ganhar vida, a sua vida precisa ser um testemunho. Você dizer assim, olha, eu andava na prostituição, irmãos. Né? E Deus me libertou. E você vai dizer para a pessoa, eu andava no pecado, Deus me libertou, irmão. Deus tem transformação para a sua vida. Eu finalizo dizendo um testemunho, eu trabalhava na Baxter. E lá tinha muitos técnicos que viajavam para o Brasil inteiro, né? Fazendo manutenção. Tinha técnico que tinha filho espalhado por todos os estados, quase. E tinha um de São Paulo que tinha filho até em Manaus. E um dia eu cheguei com ele, eu falei bem assim, aliás, não para esse, mas para um outro que tinha um caso com uma pessoa aqui em Manaus. Aí eu vinha com ele no carro e falei bem assim, e eu tinha visto ele uns dias postando foto com a família. E eu creio que Deus me usou para ele. Eu falei bem assim, você tem coragem de fazer isso com sua esposa? Irmãos, parece que ele pegou uma tapa. Ele se assustou assim. Eu falei, cara, tu vem lá de São Paulo, tu tem caso aqui, a tua mulher lá com 2 filhos. Tu tem coragem de fazer isso com a tua mulher, cara? Aí ele olhou assim assustado. Irmão, sem brincadeira nenhuma. Tô brincando não. Depois assim que ele voltou para São Paulo, ele começou a postar foto com a família dele. Ele não sei se alguma coisa aconteceu, né? Então eu preciso dessa mudança, eu preciso confrontar o pecado. Não querer ser melhor do que ninguém, não. Mas, irmãos, Deus tem uma libertação para a sua vida. Deus quer te tirar dessa vida. Essa vida não traz resultado. E o maior segredo de Deus é organizar a nossa vida. Você precisa ser honesto com o seu coração e dizer, Senhor, eu estou querendo me prostituir. Eu quero voltar a fumar baseado. Eu quero voltar para a prostituição. Eu quero continuar enrolando. Uma vez foi um jovem lá em casa, ele só queria, desculpa a palavra, tem que falar a real porque é a realidade. Ele só queria transar, mas não queria assumir responsabilidade. Aí eu falei bem assim, se você não quer casar, então deixa a menina. Vá seguir o teu caminho. Tu está atrasando a vida da irmã. Você quer só transar? Aí é fácil. Assuma a responsabilidade desde covardia. Irmão, você parece que pegou uma tapa mesmo, criou vergonha na cara e rapidinho casou. Rapidinho criou vergonha. Porque mulheres não caem em homem que quer ficar te enrolando. Entendeu? Casa. Bota o caboclo na parede e fala, agora é só casando. É sério. Porque senão não fica responsável. Porque, irmãos, eu vou ser sincero, não quero me vangloriar nada. Mas tenho 37,5. Não, 38 fiz agora. Irmãos, eu vejo cidadãos de 50 anos. O homem amadurece, irmãos. Porque a gente só amadurece com responsabilidade, com compromisso. Aí, claro, a transa, o sexo, aí é bênção. Depois do casamento, aí é bênção. Só que a sociedade está invertendo. Ela quer o prazer agora. Aí eu te pergunto, a mulher, o cara já fez tudo com ela, ele vai querer casar? Só se for um homem de Deus. Se for um cara que realmente tem responsabilidade. Senão, ele não vai querer casar. Ele já conheceu o negócio antes de casar. Entendeu? Aquilo que era para ser a bênção lá no casamento. Entendeu? Quem está entendendo? Irmãos, eu não ia pregar isso não, irmãos. Eu estou sendo sincero. E eu vou dizer algo, não estou mandando direta para ninguém. Ouça o que o Espírito está falando. O Espírito Santo está falando com a igreja. E você ficar chateado comigo, vai ficar à toa, porque eu estou sendo usado pelo Espírito Santo. Não estou nem pensando em ninguém, estou falando só que o Espírito está trazendo no meu coração. Quando eu namorava com a bispa, ela jogou logo a real comigo. Ela falou, comigo só casando. E aí, tu vai querer ou não? Falei, rapaz, agora o negócio estreitou pro meu lado. Fiquei ali, né? Aí eu já estava orando, né? Por uma família. 21 anos, irmão, já orava, irmãos. Orava, você tem que orar, né? Irmãos, foi a melhor escolha que eu fiz, foi a melhor, sabe? Cresci muito, amadureci muito. Deixei de ser menino para virar homem. Sabe?
E é assim mesmo que Jesus faz. Amém? Eu tenho certeza que Deus tem algo para você nessa noite. E Deus quer que você saia cheio da presença maravilhosa dele. Amém? Quem quer ser cheio dessa presença? O Espírito Santo vai te ajudar. Vai te ajudar. Venha, eu queria convidar você a vir aqui na frente.